Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você que está me ouvindo mais uma vez nessa manhã, 5 de janeiro. Estamos aqui no nosso quinto devocional diário. Espero que você tenha sido abençoado com os anteriores. Espero que você seja abençoado com o devocional de hoje. E estamos chegando aqui na nossa leitura diária, nos capítulos 13, 14 e 15 de Gênesis. Esse é o texto que você deve ler hoje. Capítulos 13, 14 e 15. E hoje nós iremos orar por livramentos. Livramentos de situações, de problemas que a gente nem sabe na nossa vida, na nossa família, e mais o Espírito Santo nos guiar. Livramento também de situações que nós sabemos. Né? Livramento de um filho que infelizmente enveredou pelo caminho errado, ou de um marido, de uma filha, de um pai, de uma esposa. Certo? Vamos orar, pedir a Deus livramento. E orar especialmente também por pessoas que perderam tudo. Tomaram uma atitude errada, entraram por um caminho errado, fizeram um negócio errado, ou sofreram alguma tragédia e perderam tudo. Se você conhece alguém nessa situação, em uma dessas situações aí, ou uma outra que eu não citei aqui, mas que precisa de ajuda, que precisa de livramento, peço a você que coloque aqui embaixo o nome dessa pessoa, para que a gente possa estar orando e intercedendo. E você que está assistindo esse vídeo, ore comigo por essas pessoas em nome de Jesus, inclusive por mim mesmo. Peço a oração, tá bom? O tema do nosso estudo de hoje é El Elyon, o Deus Altíssimo. Aqui Melquisedeque vai se referir aqui nesse texto. Deus Altíssimo, o Deus que é sobre tudo, sobre todos, sobre os reis da terra, sobre os exércitos. Ele é o nosso Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. E eu vou ler aqui Gênesis capítulo 14, dos versos 12 até o 14. E do 17 ao 21. Que diz assim: Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu, que lá havia sido capturado, sequestrado. E Abrão habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. E ouvindo Abrão que seu sobrinho, Ló, estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Perseguiu ali os reis que haviam capturado a Ló. E após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer, que era o nome de um dos reis lá, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era ele sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou ele a Abrão, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, nosso El Elyon, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Abrão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Amém? Até aqui. Meus irmãos, a situação que envolve aqui esse texto é aquela situação no capítulo 14, onde há uma guerra de 4 reis contra 5 reis. Dentre esses 5 aí estava o rei de Sodoma. E sabemos que Ló, nessa época, já havia se separado de Abrão. Capítulo 13, ele já havia feito a escolha de morar ali próximo a Sodoma e Gomorra, na verdade lá em Sodoma, certo? E fazendo essa escolha, eles se apartaram, ele, Ló e Abrão. E Sodoma, Gomorra, aquelas regiões ali, elas eram submissas, elas eram vassalos desses outros 4 reis, que eu não vou citar aqui, mas está aqui no início do texto do capítulo 14. E aí eles deviam tributos a eles, mas decidiram, depois de um certo tempo, não pagar mais. E aí já viu, né? A cobiça entre os homens gera o quê? Guerra, contendas. É isso? E aí veio aqui a surgir essa guerra desses 4 reis, que eram dominadores, sobre esses outros 5 reis. E o que aconteceu, irmãos, nessa guerra? O rei de Sodoma, junto com os reis confederados dele, perderam a guerra e muitos homens foram mortos e outros, homens, mulheres, crianças, foram capturados, levados como escravos. Nessa ocasião, o Ló foi junto, certo? Ló foi junto. Esse aqui é o contexto. E eu quero, nesse momento, mostrar para você que está me ouvindo o caráter de alguns dos personagens que a gente fez aqui a leitura. Que é Deus, que é Abraão, que é Melquisedeque, rei de Salém, e o próprio rei de Sodoma, certo? A atitude desses aí, diante de Abraão, o rei Melquisedeque e o rei de Sodoma. E a atitude de Abraão diante da situação de seu sobrinho e a ação de Deus, dando ali a vitória a Abraão e o livramento a Ló. Primeiro, vamos olhar para o nosso Deus, o Deus Altíssimo, né? O nosso El Elyon, o Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo, ele é o Deus de todo livramento, tá certo? Ele é o Deus de todo livramento. O versículo 13 diz assim: Porém veio um que escapara. Que escapara da onde? Ele era da família de Ló. Talvez um escravo de Ló, um parente, não sei. Certo? Mas, porém,
Ló ele foi preso, ele foi capturado, agora ia ser julgado, ia ser condenado ali, ia ser talvez morto, sua mulher, suas filhas seriam escravas, talvez abusadas. Porém, o nosso Deus ele age. E aqui um deles escapa e leva ali aquela má notícia a Abrão. Então escute, nosso Deus é o Deus do livramento. Quem da sua família, quem do teu convívio que você conhece precisa de livramento, clame a Ele. Ele é o Deus do livramento. Interessante que Abraão nem sabia dessa situação quando chegou a notícia para ele. Mas o que era isso? Já era Deus dando o livramento. Então, se a pessoa ainda está viva, se a pessoa ainda está ali de pé ou está hospitalizada, o teu Deus, manda dizer hoje que Ele é o Deus do livramento. Você recebeu uma má notícia? Ore, repreenda, clame a Deus. E o nosso El Elyon, ele agirá. E ele já está agindo para nos dar aqui o seu maravilhoso livramento. Então, o caráter do nosso Deus, misericordioso, amoroso, o Deus do livramento. Agora vamos olhar aqui para Abraão. O que Abraão mostra aqui, meus irmãos? Homem de misericórdia para os seus irmãos. No versículo 14, quando Abraão ele ouve que o seu sobrinho Ló está ali preso, foi capturado, ele não simplesmente diz bem feito e vira as costas. Não. O que ele faz, irmãos? Ele ouviu que Ló tinha sido preso, pegou os homens dele lá, os seus escravos, seus soldados, já preparados para a guerra. E aqui mostra um caráter desse Abraão também, que era um homem de guerra, preparado para a batalha. Então ele junta ali aquele grupo de homens, os 318, e vai lá resgatar Ló. Aí eu pergunto para você, qual tem sido a tua atitude diante de pessoas que nesse momento estão passando algum tipo de aperreio, de necessidade, onde a tragédia chegou, onde até mesmo por culpa dele mesmo, né, porque aqui foi culpa de Ló. Sodoma não era uma cidade boa de se morar devido à maldade e impiedade. Certo? Eles pediam ali o juízo divino, mas ele escolheu ir para lá. Acabou nessa situação. Mas o que nós temos feito diante de pessoas, sejam elas culpadas ou não, que estão ali precisando de socorro, precisando de ajuda? Olha aqui nesse momento para Abraão. Deus ele vai usar Abraão, ou Abrão aqui, ainda era Abrão, para resgatar o seu sobrinho Ló, para dar livramento a Ló. Então, quem sabe uma notícia até ruim chegou até você, não é para você rir ou virar as costas ou dizer bem feito, mas é para você agir, para você ir até a pessoa, ajudá-la. Certo? Então, Abrão fez dessa forma. Ouviu? Foi lá ajudar, resgatar. Então veja quem na sua família, veja quem na igreja, veja quem dos seus vizinhos, até dos inimigos seus, está precisando de ajuda. E ajude. Ajude na oração, na intercessão, ajude levando uma palavra, ajude indo até lá, tomando alguma atitude, pode ser financeiramente, ajude. Por quê? Porque Deus ele continua usando a vida de homens e mulheres que tem um coração nele, que assim como ele é misericordioso, também é. Abraão aqui, irmãos, é um imitador do pai amado, é um filho amado que imita o seu pai, nosso El Elyon. Certo? Fica também aí essa lição aí para você. Continuando aqui, a gente olha aqui para Melquisedeque. E qual foi a atitude de Melquisedeque aqui diante de Abraão? Primeiro, ele se mostrou aqui agradecido, porque havia sempre guerras ali naquela região ali de Canaã, naquele local ali. Seria Canaã que um dia Israel iria conquistar lá na frente com Josué. Então, assim, ali haviam sempre guerras, batalhas. Não eram amigáveis. Esses 9 reis aí, mas viviam batalhando, ou viviam insatisfeitos, claro. Quem quer ficar pagando tributo aos outros, né? Viveu insatisfeito. Mas Abrão trouxe paz. E o que o rei Melquisedeque fez? Levou pão e levou vinho para Abrão, com forma de agradecimento. Se lembre que Abrão aqui, com seus homens, está vindo de uma guerra, de uma luta, onde soldados se ferem, onde outros soldados morrem, se cansam naquela batalha. Então Abrão está chegando ali com seu bando. Talvez cansado, talvez não, com certeza cansados, feridos dessa luta, dessa guerra. A Bíblia não fala se algum deles morreu, mas ali está Abrão com seus homens. E Melquisedeque, além de agradecido, ele foi sensível também à necessidade de Abrão. Aí eu me lembro, Abrão plantou, levando ali socorro, livramento a Ló. E agora o próprio Abrão está colhendo aqui da parte de Melquisedeque, sendo usado por Deus. E este homem se aproxima e leva pão para alimentar esse povo, né, para alimentar os soldados de Abrão, o próprio Abrão, fortalecer aqueles homens, e leva também o vinho, que servia tanto para fortalecer o corpo, que era um alimento, mas também para servir como anestesia para aqueles que estavam ali muito feridos, né? Porque o vinho ele é embriagante. Quando a pessoa se embriaga, ela recebe ali um alívio ali de uma dor, de alguma coisa, né? Ela fica como que tivesse anestesiada, certo? Então ele fez isso. E a lição para nós é essa. Você tem visto pessoas cansadas, pessoas feridas, certo? Abrão fez a parte dele lá resgatar Ló. Mas agora Abrão estava precisando de ajuda, estava cansado, ferido. Melquisedeque chegou. E qual tem sido a tua atitude diante dessas pessoas? Certo? Olha ao seu redor. Olhe na sua própria casa. Certo? A Bíblia vai dizer assim, ó. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé.
1 Timóteo capítulo 5, verso 8, aqui eu li Gálatas 6:10. E em 1 Timóteo 5:8 diz assim, olha, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Certo? Ó, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. Abraão cuidou de Ló. Quem não cuida da sua casa, da sua família, do seu irmão, tem no coração o mesmo sentimento que teve lá em Caim, que matou Abel. E quando Deus perguntou onde é que estava o irmão dele, ele disse, sou eu o guardador do meu irmão? E a resposta dessa pergunta para Caim é, sim, nós somos, ele era e nós somos guardadores dos nossos irmãos. E devemos guardá-lo em oração, devemos guardá-lo ali, de alguma forma, ajudando, conforme a necessidade dele. Sabe, Melquisedeque teve essa sensibilidade também por Abraão e pelos soldados dele. É o que a gente precisa ter pelo nosso próximo. E, para concluir, eu quero falar aqui do rei de Sodoma. O rei de Sodoma, ele, no versículo 21, o texto diz assim sobre ele. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. É interessante, enquanto Abraão se doa para resgatar Ló, arriscando a própria vida, enquanto Melquisedeque dá pão e vinho a Abraão, esse homem aqui, o rei de Sodoma, ao invés de dar, ele pede, dá-me, me dá. Não é o te dou, é o me dá. Mostrando ali a maldade e malignidade dele, que queria aproveitar ali aquela situação. Para quê? Para pegar de volta aquilo que é dele. Ele foi ao encontro de Abraão não para ajudar, não para agradecer, como fez Melquisedeque, que ajudou e agradeceu. Mas ele foi o quê? Para ver se de alguma forma ele conseguia algo para si. Por que você tem se aproximado das pessoas? Qual é o interesse do teu coração? É o de dar ou é o de receber apenas? Sabe, esse sentimento de só querer se aproximar das pessoas para receber, me dá, me dá, me dá, mostra um egoísmo. A pessoa que faz isso, ela só quer saber de si. E o resto aí, que se arrebente. Mas não deve ser assim. Depois, esse rei aqui de Sodoma, ele vai morrer. Por quê? Porque ele não tinha misericórdia dos pobres, por causa dos seus pecados sexuais também. Deus vai julgar e vai condenar lá Sodoma e Gomorra. E vai dizer em outro texto bíblico que foi por causa da insensibilidade dele com as pessoas, com os pobres, e não só a questão sexual. Foi por causa dessa insensibilidade que ele também foi julgado por Deus e morreu daquela forma ali lá em Sodoma, quando choveu fogo ali sobre aquela cidade. Então, olhe seu coração. Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém? E em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim, ó, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Certo? Abraão semeou ali a misericórdia, cuidado, o amor pelo próximo, pelo irmão dele, pelo seu sobrinho. Depois colheu lá na frente, quando Melquisedeque se aproximou e cuidou dele com pão e com vinho. E Deus também quer cuidar de nós. Deus também quer nos usar como instrumento de livramento para as pessoas que estão ao nosso redor. Especialmente através da oração. Então vamos orar nesse momento. Espero que você tenha sido abençoado. Certo? E vamos orar pelas pessoas que foram colocadas aqui no comentário aqui logo abaixo do vídeo. Tá bom? Você pode também pedir oração por qualquer outro motivo, que a gente vai estar constantemente orando. E peço oração por esse trabalho e por minha vida, por minha esposa, em nome de Jesus. Tá certo? E meu filhinho. Que Deus abençoe a todos e vamos orar. Vamos orar por livramentos e por aqueles que perderam tudo, como eu pedi. Se puder, feche seus olhos, se ajoelhe. Ou se não, só escute a oração. Tá certo? Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, quero te louvar. Quero bendizer teu santo nome, meu Deus, por tua graça, por tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor seja glorificado, meu Deus. Que o Senhor seja adorado nesse momento. Pois tu és El Elyon, Deus Altíssimo, o Deus forte, poderoso, poderoso na guerra, na batalha, o Deus que dá livramento. E eu oro nesse momento, Pai. Tem situações, meu Deus, que eu e meus irmãos, a gente nem sabe, Pai, que vai acontecer, o que está acontecendo com um filho, com uma filha, que está ali enveredando ali pelo caminho errado, e os pais nem sabem. Mas eu oro, meu Deus, dá livramento, Pai. Em nome de Jesus, dá livramento para esse jovem, para essa jovem, que a notícia chegue logo aos pais, para que os pais tomem atitudes com relação a seus filhos, como fez Abraão. Dá livramento, Senhor. Eu já oro até pelo meu, Pai, que é pequenininho, mas que precisa dos teus livramentos, Pai, de acidente, de queda, de engasgo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, dá livramento, Senhor. Eu oro por essa pessoa, Pai, que está me assistindo. Dê livramento a ela. Abençoe a vida dela, da sua família, da sua casa, do seu marido, da esposa, dos filhos, dos pais, meu Deus. Dá livramento, Pai, a nossos primos, sobrinhos, como foi Abraão. Se há algum parentesco de sangue conosco, dá livramento, Senhor. E, meu Deus, eu oro, envia os obreiros, como o Senhor Jesus disse, para essa seara, para a seara da nossa casa, meu Deus, a evangelizá-los. Use a nós, ou se nós não estamos perto, meu Deus, use outros servos teus, Pai, para comunicar o evangelho ao coração deles, para que se arrependam de seus pecados e recebam o maior dos livramentos, que é o livramento da morte eterna, Senhor. Em nome de Jesus, faz assim, Pai, dá livramento, Senhor. Essa manhã, Pai, eu quero clamar com meus irmãos, livramento daquilo que a gente nem sabe, meu Deus. Nos dá o livramento, Pai, em nome de Jesus. Oro por aquelas pessoas que perderam tudo, como Ló, Pai, e podem nesse momento estar desesperado. Foi um acidente.
Meu Deus, foi um incêndio em casa, no trabalho. Meu Deus, foi um negócio mal feito, uma relação mal feita, como Ló fez ali com o rei de Sodoma. E aí essa pessoa acabou perdendo tudo, Pai. Tem misericórdia, seja qual for a causa. Tem misericórdia, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, nos guie nesse momento na oração por essas pessoas. E tem misericórdia. E se é possível resgatar, restaurar, restaure, Senhor. Como Ló que foi restaurado. Seus bens, sua casa, sua família. Restaura, Senhor, também dessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a minha oração, a nossa oração, meu Deus, nesta manhã. Em nome de Jesus. E que o Senhor, meu Deus, Deus Altíssimo, que está sobre tudo, sobre todos, Deus onisciente, que sabe tudo e sabe dar livramento, atenda a nossa oração, que é feita no poderoso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Já mostrei nos outros vídeos a Bíblia que eu uso, o livro que eu estou lendo, certo? E também estou assistindo as palestras, as mensagens do reverendo Augusto Nicodemos. Vou deixar a playlist aqui de Gênesis aqui embaixo. Se você quiser ir um pouquinho mais fundo aí no estudo de Gênesis, eu não estou fazendo versículo por versículo, né? Mas estou só aquilo que Deus está me inspirando. Estou transmitindo aqui a mensagem aos irmãos, tá certo? Mas eu vou deixar aqui embaixo essa playlist também para aquele que desejar ser abençoado, tá bom? Sempre eu vou colocar aqui embaixo algum tipo de conteúdo, seja pago, seja de graça, vai ficar aqui embaixo, tá certo? E se comprar, ajuda o canal, se não comprar, não tem problema, certo? Ajuda orando, intercedendo, dando aí o teu like, comentando, compartilhando, para que essa mensagem se espalhe aí na internet e chegue ao maior número de pessoas, tá certo? Então que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.